Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, onde a gente vem trabalhando conteúdos do quarto bimestre. Ok, crianças? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a diversidade da paisagem urbana, tá? Então, a primeira imagem que vocês têm aí tem um pouco de algumas características que formam o espaço urbano, né? A paisagem urbana. As paisagens urbanas, elas predominam os elementos culturais, como edifícios, casas, ruas, avenidas, praças, estabelecimentos comerciais e industriais, que se sobrepõem aos elementos naturais, tá? Então, constantemente, na grande maioria dos espaços urbanos, a gente pode encontrar maior número de construções humanas do que paisagens naturais, né? Porque já foi necessário transformar a paisagem para poder construir o espaço urbano, tá ok? No segundo item que vocês têm aí, de algumas características dessa diversidade urbana, das paisagens urbanas, e vocês têm aí duas imagens que mostram, né, um pouco essa diversidade. Então, as paisagens urbanas, elas podem variar de acordo com diversos fatores, de acordo com as atividades econômicas. Por exemplo, nós temos cidades que se concentram atividades comerciais, né, que o número de comércio, de espaços voltado para atividades comerciais são muito grandes. Assim como, por exemplo, cidades que se concentram atividades financeiras, como bancos, né, que fazem parte do setor terciário. Temos espaços, por exemplo, que se diferenciam porque são cidades que possuem grandes centros urbanos, né? Outros possuem pequenos centros urbanos, pequenas cidades. Nós temos também cidades que mostram assim construções que são muito antigas, e outros espaços que as construções são mais modernas, que já passaram por várias formas de transformações e já ocorre todo um processo de modernização do momento mais atual que vivemos. Então, nós temos essa diversidade na paisagem urbana. Nós temos cidades, por exemplo, que são consideradas cidades voltadas para o turismo, voltadas para atividades culturais. Então, isso tudo faz parte dessa diversidade que nós temos, que nós encontramos no espaço urbano. A última imagem que vocês têm aí mostra também um pouco de algumas características, né, do espaço urbano. As cidades, elas apresentam uma densa ocupação humana, né, quer dizer, uma grande concentração de pessoas, tá? E elevado índice de construção, como eu já citei lá, né, fazendo com que o espaço natural seja pouco visto no espaço urbano. Possui grandes edifícios, né, de vários andares, dependendo do tamanho das cidades, dos centros urbanos. As ruas constantemente cruzam, né, em várias direções. Existe uma intensa influência de trânsito, né? Quanto maior as cidades, quanto maiores os centros urbanos, maiores essas características, tanto em número de pessoas, quanto em número de edifícios, quanto em número de trânsito, né? O trânsito mais intenso. E existe uma forte concentração de diversidade de atividades econômicas, como eu já citei, né? Atividades culturais, atividades econômicas, atividades financeiras, atividades comerciais. Então, todas essas características, elas estão muito presentes no espaço urbano, né? No espaço que nós chamamos de espaço urbano, que é o espaço da cidade, tá? Então, as cidades, elas possuem toda essa diversidade de paisagem. É claro que existe paisagem natural nos espaços urbanos, tá? Mas os espaços construídos, transformados, eles estão com mais intensidade, tá? Fazendo com que haja todo esse processo de diversidade aí dentro do espaço urbano. Tá ok, crianças? Então, esse é o nosso assunto de hoje, onde nós trabalhamos um pouco a diversidade da paisagem urbana, e na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o espaço urbano e suas paisagens. Ok? Então, estudem, olhem o material de vocês, dê uma lida lá no material e acompanhem nossas aulas dos vídeos, tá ok? Tchau, crianças, se cuidem.